Fala, galerinha, tudo bem? Bom, nessa primeira videoaula da 32ª semana, da semana 32, nós vamos entrar em uma outra unidade da apostila 4, unidade 3, tranquilo? Essa unidade fala basicamente sobre volume e ajuda a gente a calcular o volume de algumas figuras que nós já vimos anteriormente, ok? Galera, para essa videoaula, será necessário, além do seu caderno, para você copiar as anotações, também a sua apostila, porque durante a videoaula nós vamos usar alguns exemplos que estão lá na apostila. Então, seria bem legal se você desse uma lidinha na apostila antes, nesta unidade, antes de assistir às videoaulas, correto? Vamos começar. Galera, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o volume. Tranquilo? Para isso, a gente vai voltar a um assunto que nós já vimos algumas vezes lá atrás, que é essa palavra aqui, ó, tridimensional, que são objetos tridimensionais, o famoso 3D. Tranquilo? Aqui a gente vem com uma abordagem, com um assunto que chama-se espaço tridimensional. A gente já viu anteriormente que a gente consegue desenhar no papel algumas figuras. Essas figuras que são desenhadas no papel são chamadas de planas, porque elas não possuem uma profundidade, beleza? São chamadas figuras 2D, com apenas duas dimensões, a largura e o comprimento. Quando a gente fala de figuras tridimensionais, nós estamos falando daquelas famosas figuras 3D, as figuras que possuem três dimensões, a largura, o comprimento e também uma profundidade, ou uma altura também. Tranquilo? Bom, são objetos que no dia a dia a gente conhece. Uma caneta é uma figura tridimensional. Um apagador de quadro também é uma figura tridimensional. Por quê, professora? Simples, pois eles possuem um espaço tridimensional. E aí vamos entrar aqui nesse assunto. Galera, o que é o espaço tridimensional? Nada mais é do que o espaço ocupado por um objeto. Alguns livros também vêm definindo o espaço tridimensional como espaço ocupado por um corpo. Entendam que o corpo e o objeto é a mesma coisa. Estamos falando de um item qualquer, tranquilo? Um item qualquer tridimensional. Então, o espaço tridimensional nada mais é do que o espaço ocupado por uma figura ou por um objeto 3D. Tranquilo? Ok? Galera, na apostila de vocês tem um exemplo muito bom lá na página 233. Um exemplo ótimo sobre volume. Lá na apostila, nessa página, ele me dá dois desenhos de dois recipientes. O primeiro, ele está cheio apenas de água. Então, o primeiro recipiente, ele ocupa um espaço, ok? A água que está dentro do recipiente ocupa um espaço. Ou seja, aquela água possui um volume. Tranquilo? No segundo desenho, nessa mesma página, possui um recipiente com o mesmo nível de água, porém adicionaram uma pedra dentro desse recipiente. Quando você olha comparativamente os dois recipientes, a gente consegue observar que o nível de água do segundo recipiente parece estar maior. Daí vocês podem pensar que existe mais água no segundo recipiente. Não, galera, não existe. A quantidade de água dos dois recipientes é a mesma, porém o volume é diferente. E por que o volume é diferente? Porque no segundo recipiente, que aparece lá nessa página, existe um volume extra, um volume a mais, o volume da pedra. Essa pedra, ela ocupa um espaço, assim como a água também ocupa outro espaço dentro do mesmo recipiente. Por isso, dá a impressão de que no segundo recipiente existe mais água do que no primeiro. Mas não é isso que está acontecendo. O que acontece é que a pedra ocupa um volume também dentro do segundo recipiente, ok? E a soma desses volumes faz com que o segundo recipiente
tenha um volume maior. O total do volume do recipiente é maior. Tranquilo? Ok? Galera, todo corpo ou objeto 3D, que a gente chama de tridimensional, possui um espaço, ocupa um espaço. E esse espaço que ele ocupa, quando a gente determina uma medida, uma quantidade padrão para esse espaço que ele ocupa, a gente tem o volume. Olha que legal a definição do volume aqui, ó. O que é o volume? Bom, volume é a medida de um espaço tridimensional. Deixa eu acrescentar aqui, ó, a perninha do C cedilha que passou batido. Galera, então, novamente, o volume é a medida de um espaço tridimensional. Lembrando que toda figura, corpo, objeto 3D ocupa um espaço. Tranquilo? Quando a gente mede esse espaço, esse número, esse valor é chamado de volume. Beleza? Bom, com o estudo do volume, já entendendo o que é o volume, a gente precisa saber o que pode ser calculado, beleza? O que tem volume? Bom, como já dito anteriormente, tudo que possui um espaço tridimensional pode ser calculado e por isso pode atribuir um volume a ele. Coisas do nosso dia a dia, objetos do nosso dia a dia, que podem ser medidos. São objetos tridimensionais e podem ser medidos, portanto, possuem um volume. Uma lata de refrigerante, por exemplo, uma lata de refrigerante possui um volume. Normalmente, vem escrito na lata a quantidade na medida ml, 350 ml e assim por diante, ok? Existe uma relação que a gente vai ver posteriormente das medidas padrões do volume. Como a gente já viu também anteriormente, algumas medidas possuem unidades padrões. Como a gente viu lá na medida de capacidade, possui como unidade padrão litro, tranquilo? E assim por diante. Quando a gente falar de volume, ele também possui unidades padrões. A gente vai ver que até existe uma tabelinha quando a gente fala de volume. Porém, vamos voltar aqui para o nosso exemplo da lata de refrigerante. A lata de refrigerante, ela é medida em ml. ml não é uma medida padrão, uma unidade de medida padrão do volume. Porém, ela consegue ser convertida a uma unidade de volume, ok? Mas não vamos nos prender nisso agora, que a gente vai ver as unidades de volume, tranquilo? Bom, mas uma lata de refrigerante, como é um objeto, um corpo tridimensional, pode ser atribuído uma medida. E essa medida é o volume da lata de refrigerante. Uma garrafa de suco, por exemplo, cai no mesmo caso. Como ela possui um espaço tridimensional, ela ocupa um espaço tridimensional, quando a gente atribui um valor, uma medida a esse espaço, a gente consegue calcular o volume de uma garrafa de suco. Um outro exemplo são sólidos geométricos. Como a gente viu lá atrás, as figuras 3D, as figuras tridimensionais. Tranquilo? A gente também consegue atribuir um volume a elas. Galera, trouxe aqui um outro exemplo, um exemplo mais físico, não mais teórico, de, por exemplo, um copo, beleza? Percebam que esse copo ele está vazio. Mas se esse copo é um corpo, é um objeto 3D, quer dizer que ele ocupa um espaço tridimensional. Lembrando que ele está vazio, aqui dentro não tem nada. Porém, mesmo assim, ele ocupa um espaço tridimensional. Ou seja, se a gente quiser atribuir uma medida, um número que represente a medida desse copo, a gente consegue atribuir um volume a ele, ok? Então, é possível calcular o volume de um copo vazio, tranquilo? E também é possível calcular o volume de um copo com esse nível de água. Percebam que nesse copo já tem água, beleza? Então, o copo vazio possui um volume. A gente chama de capacidade, ou seja, o quanto a gente consegue, o quanto de líquido, por exemplo, a gente consegue preencher dentro desse copo, ok? E um outro volume
no mesmo exemplo, seria a quantidade de água. Então, aqui eu poderia calcular o volume do copo, como também posso calcular o volume que essa água ocupa. Tranquilo? Beleza? É um exemplo mais prático, um exemplo mais físico para a gente entender. Ok, galera? Belezinha? Unidade padrão. Galera, o volume em si utiliza normalmente das unidades cúbicas, principalmente quando a gente fala de sólidos geométricos, aquelas figuras que a gente consegue desenhar e que são estudadas na matemática, como cubo, um paralelepípedo, um cilindro, um cone e assim por diante. São figuras geométricas, tranquilo? Mas não quer dizer que a gente também não consegue medir o volume de figuras que não são geométricas, tranquilo? Como uma lata de refrigerante, um objeto com esse formato. Sim, é possível calcular o volume, mas à medida que o objeto se torna mais curvo, o volume se torna um pouquinho mais difícil de calcular. Aqui nesta unidade, a gente vai calcular o volume de duas figuras geométricas, sólidos geométricos específicos. Mas ao longo do seu estudo com a matemática, você vai ver que vai dar para a gente calcular o volume de figuras diversas, tranquilo? Mas vamos focar nessas figuras aqui. Galera, unidade padrão. Como a gente calcula o volume de algum objeto, a gente usa um item como referência, tranquilo? Por exemplo, se eu quiser calcular a medida de uma estrela, o volume de uma estrela, tranquilo? Eu teria que utilizar um objeto como padrão, uma estrelinha menor. Bom, essa estrelinha menor, eu vou usar ela como padrão, ok? E para calcular o volume dessa estrela maior, eu vou utilizar a estrelinha como padrão, ou seja, quantas estrelinhas pequenas, quantas estrelinhas menores cabem dentro dessa estrela maior. Então, o padrão para esse tipo de situação foi essa minha estrelinha menor. Dependendo da situação que a gente trabalha, as unidades padrão vão se alterar. Mas, como a gente está voltado para os sólidos geométricos, para as figuras matemáticas geométricas, a gente vai utilizar como padrão apenas o cubo. Tranquilo? Bom, coloquei aqui os sólidos geométricos, que são as figuras que a gente vai estudar. Usamos o volume de um cubo como padrão. Tranquilo? Então, o exemplo aqui, qual o volume da figura abaixo? Percebam que essa figura não é um cubo, é um paralelepípedo. Já vimos anteriormente o que é um paralelepípedo, mas para resumir, se assemelha a uma caixa de sapato. Para a gente poder calcular o volume dessa caixa de sapato, a gente utiliza o cubo como uma unidade padrão. Então, o volume dessa figura será a quantidade de cubos que cabem em seu interior. Imaginem cubos pequenos, sempre de 1 centímetro, beleza? De aresta, 1 unidade, melhor dizendo. Bom, quantos cubinhos desses cabem aqui dentro? A quantidade de cubos que couber aqui dentro será o número que representa o volume desse paralelepípedo. Tranquilo? Bom, a unidade padrão do volume, ela se torna um pouquinho mais complicada de entender, porque cada objeto vai ter a sua. Mas, como a gente está voltado aqui para sólidos geométricos, a gente vai estudar utilizando o cubo como padrão. O cubo de 1 unidade. Posso estar falando do cubo de 1 centímetro de aresta ou do cubo de 1 metro de aresta, o cubo de 1 milímetro de aresta, beleza? Porém, sempre com o valor 1. É esse cubo que a gente usa de referência quando falamos de sólidos geométricos. O cubo com aresta 1 unidade, seja lá qual for essa unidade.
milímetro, centímetro, decímetro, metro. A gente está falando de unidade 1. Tranquilo? Belezinha, galera? Vamos fazer alguns exercícios da apostila de vocês que vão ajudar nessa compreensão. Mas antes, vamos ver uma tabelinha cúbica, como as tabelinhas de medidas que a gente viu anteriormente, medida de comprimento, medida de massa e medida de capacidade. Agora a gente vai ver a tabelinha do volume, sempre referenciando os sólidos geométricos. Bom, aqui está a tabelinha das unidades de medida do volume. Normalmente, quando a gente fala de sólidos geométricos, figuras espaciais que nós já estudamos algumas e vamos aprofundar nesta unidade, nós utilizamos esta unidade de medida, essa tabelinha de medida. Galera, ela se parece muito com aquela tabelinha das unidades de medida de comprimento. Só tem um detalhe. Todas as unidades aqui, elas estão elevadas a 3. Então, por exemplo, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Tranquilo? Todas essas unidades aqui, nessa tabelinha do volume, estão elevadas ao cubo, justamente por conta das dimensões do cubo, dessa forma geométrica que a gente conhece. O cubo, vou desenhar mais ou menos aqui como que ele é, sem régua, sem nada, a olho nu, só para a gente entender. Galera, o cubo, ele possui 3 dimensões. Essa daqui é a primeira, que é meu comprimento. Essa daqui é a segunda, que é a largura do cubo, ou também a profundidade. E essa daqui, ó, é a altura, tá? É a minha terceira medida. É ela que faz esse cubo virar um cubo, virar uma figura 3D. Como as figuras 3D tridimensionais possuem 3 medidas, a gente eleva as unidades de medida do volume a 3. Por quê? Por causa das 3 medidas. Tranquilinho? Galera, importante, vou falar aqui rapidamente sobre isso. Importante entender como funciona a transição, a transformação de uma unidade a outra dentro dessa tabela do volume, ok? A gente precisa entender como funciona. Bom, rapidamente, se eu ando uma casa na minha tabela, já que essa casa é uma casa cúbica, o número andará 3 casinhas. A cada uma casa na tabela, eu devo andar 3 casinhas no número, ok? Então, por exemplo, se eu tiver o número 10,123 metros cúbicos e eu quiser transformar esse número em decímetro cúbico, percebam que na tabelinha eu ando apenas uma casa para a direita. Mas como é uma casa cúbica, a vírgula desse número ele vai andar 3 casas à direita. Então vamos lá. 1, 2, 3. A vírgula sai de onde está e agora vai ficar atrás do 3. Tranquilo? Então, ó, em decímetro cúbico, esse vai ser o número 10.123,0 decímetros cúbicos. Ou apenas 10.123. Já conversamos sobre esse zero lá no final, já vimos como ele é irrelevante para gente. Tudo bem? Tranquilo? Um outro exemplo. 5,21 hectômetros cúbicos. Eu quero transformar esse cara em metro cúbico. Tranquilo? Vamos lá. Olhando na minha tabela, eu estou em hectômetro e quero chegar em metro cúbico. Quantas unidades, quantas casas na tabela eu ando? 1, 2. Tranquilo? Cada casa andada na tabela representam
3 casas no número, já que essa tabela é uma tabela cúbica. Se eu ando 2 casas na tabela, quer dizer que o número vai andar 3 mais 3 casas, ou seja, 6 casas. Tranquilo? Então, vou fazer um esboço aqui de como vai ficar esse número. Lembrando que na tabela eu estou andando para a direita, então o número, a vírgula dele também anda para a direita. Isso não se muda, tranquilo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai sair de onde ela está e vai ficar aqui embaixo, tranquilo? Os espaços vazios a gente sabe que a gente deve preencher com 0. 1, 2, 3, 4 zeros. E a gente acrescenta o 0 aqui no final, apenas para essa vírgula não ficar sozinha. Mas sabemos que esse vírgula 0 não é necessário, tranquilo? Então, o número que foi formado aqui foi 5.210.000 metros cúbicos. Tranquilo? Transformamos um hectômetro cúbico em metro cúbico. A gente precisa apenas ter atenção nesse detalhe. A cada casa cúbica andada na tabela representam 3 casas no número, justamente por esta tabela ser uma tabela cúbica. Beleza? Na página 234, existe um jogo rápido, um exercício, jogo rápido, que pergunta o seguinte, que pede o seguinte: considere, e aí nós temos no enunciado uma figura de um cubinho verde, um cubo pequeno. Considere esse cubinho como unidade padrão. Calcule o volume dos empilhamentos a seguir. Galera, como eu disse anteriormente, a unidade padrão, dependendo de cada situação ou objeto, será diferente, ok? Nesse exercício, ele está utilizando como unidade padrão um cubinho verde. Então, o volume total de cada um dos itens apresentados nesse exercício vai variar de acordo com a quantidade de cubinhos que nós temos na imagem. Letra A, por exemplo. Contando a quantidade total de cubinhos, é possível dizer que o volume dessa imagem da letra A é igual a 12. Vou escrever assim, ó, o volume é igual a 12. Por que apenas 12? Porque lá em cima, no enunciado, ele toma um quadrado, um cubo verde, como a unidade padrão desse exercício. Tranquilo? Como a gente falou anteriormente, a unidade padrão ela pode variar. Normalmente, a gente utiliza o sistema métrico decimal, que é o sistema que a gente conhece, o que vimos na tabelinha anterior, o sistema cúbico, como padrão para formas geométricas, sólidos geométricos. Porém, esse exercício mostra muito bem como a unidade padrão pode mudar de acordo com a situação. Então, o volume da imagem que aparece na letra A é apenas 12 cubinhos. A gente não precisa escrever cubinhos aqui. A gente pode colocar apenas volume igual a 12. Tranquilo? Letra B. Contando a quantidade de cubinhos, eu tenho um total de 27. Então, vou escrever aqui, ó, volume igual a 27. Letra C. Contando o total de cubinhos, nós temos 23. Então, volume é igual a 23. Galera, se vocês não conseguem chegar nesses resultados, contem com mais calma, peçam ajuda para alguém, algum responsável seu, dentro aí da casinha de vocês, para que conte com vocês até vocês encontrarem essa quantidade. Esse aqui é o gabarito, é a quantidade de cubinhos que existe em cada uma das imagens, em cada um dos itens. Tranquilo? Se você não consegue chegar nesse número, pede ajuda de algum responsável, pede para que ele conte com você essa quantidade de cubos. Beleza? Letra D. O total de cubinhos aí é 9, ok? Então, aqui eu tenho um volume igual a 9. Letra E. O total de cubinhos aí é igual a 12. Então, eu tenho aqui o volume
igual a 12. Letra F, para finalizar esse jogo rápido, eu tenho um total de 20 cubinhos. Então, segundo o enunciado, o volume dessa imagem da letra F é igual a 20. Tranquilo? Belezinha? Lembrando que eu estou medindo o volume de acordo com a unidade padrão que o enunciado mesmo deu pra gente. O enunciado utiliza como unidade padrão o cubinho menor, o cubinho pequeno. Então, o que a gente está fazendo nesse exercício é determinar quantos cubinhos pequenos existem dentro daquela imagem em cada um dos itens. Tranquilo? Esse valor, essa quantidade, esse número representa o volume daquela imagem. Ok, galera?